Valeu. Tá voltando então? Beleza então, galera. Vamos voltar do intervalo. Deixa eu comentar rapidamente, pessoal de casa, o que se passou aqui no intervalo. A gente estava conversando informalmente sobre algumas questões de material, né? Eu vou tentar reproduzir, pessoal de casa, no máximo aquilo que foi dito, até para vocês terem acesso à mesma informação. Né? Pedi à professora Evelyn participar rapidamente, ela veio aqui no intervalo e ficou comentando a respeito. A sua pergunta, né, foi sobre colorir o código. Beleza. Bom, tem vários professores que recomendam isso, né? De você fazer algum código de cores para poder destacar algumas palavras. Tá? A única alerta que eu faço é que quem vai fazer esse tipo de código de cores para destacar algum assunto dentro do código é, primeiro, você não pode usar código de cores para fazer roteiro de peça. Isso é proibido. Né? E se você for pego na prova, por exemplo, montando um roteirinho de uma ação de uso capião, montando um roteirinho de uma ação de reintegração de posse, vocês vão tomar a tua prova antes da zero. Tá? Você está usando material regular. Tá? Por outro lado, tem a galera que se acha Pablo Picasso, então quer botar cor em tudo. É fazer a verdadeira arte da prova, verde, vermelho. Se não tiver uma organização no uso das cores, de nada vai valer você pintar o código, porque depois você não vai entender. Talvez o ideal é você utilizar cores nos artigos que são mais importantes. Pelo menos é assim que eu vejo. A professora Evelyn até pensa diferente, ela tem um outro sistema. Eu gosto de colocar cores daqueles artigos que são carro-chefe, que matam a questão da prova. Por exemplo, se eu for dar uma aula aqui sobre posse, tá na cara que existem alguns dispositivos da tutela da posse que vocês têm que destacar. O 1210, o 1223 e 24, para você entender o que é esbulho. São dispositivos que merecem uma cor diferente. E não é para pintar todo o dispositivo. É que dentro de cada dispositivo importante vai ter uma palavra-chave. Essa palavra-chave que você vai ver durante a aula é que você tem que colocar em destaque e reproduzir na prova. São palavras que quando alguém que está examinando a prova encontra, ele fala assim, pô, esse cara sabe, ele está falando para mim que eu quero ouvir. Não adianta você falar assim, a tia me ensinou a mudar palavras para não repetir. Brother, se você está diante de uma tutela da posse e tem que falar, por exemplo, sobre a exceção de domínio no juízo possessório, você não pode simplesmente sublinhar todo o 1210, parágrafo 2º. Você tem que sublinhar a palavra-chave. Aquele que fala que é proibido falar de propriedade. Só isso. O que está em torno, depois você lê. Mas aquela palavrinha, aquela expressão mágica tem que aparecer no texto da prova. Bacana? Bom, eu vou continuar e ao longo das aulas, se vier novamente Sabalha, a gente vai voltar a falar de material. Eu queria fazer um segundo bloco de aula, praticamente reproduzindo a última parte do primeiro bloco, que é falando de petição inicial. Então aquela estrutura que eu falei para vocês, agora eu vou esmiuçar. Eu falei para vocês que os requisitos principais da petição inicial estão no artigo 319. Então vamos lá. CPC 319, inciso 1, é o chamado endereçamento. Esse é o momento de você indicar qual é o órgão ou o tribunal competente para processar e julgar a causa. Então, nesse momento, você tem que ter uma cautela e um estudo a respeito da repartição de competência. Professor, quando você está trabalhando, como é que você faz para encontrar o órgão judicial competente para protocolar sua petição inicial? Simples. A doutrina desenvolveu o chamado caminho para fixação da competência. Ele também é chamado de iter para fixação da competência. Existem alguns passos, alguns degraus de escada que você tem que subir devagarinho para encontrar qual é o órgão competente. Tudo começa por indagar se a justiça brasileira tem ou não tem competência para a causa. Ou seja, o primeiro passo é você examinar a chamada competência internacional. No exame de ordem, graças a Deus, esse trabalho não existe. Porque se existe uma questão na segunda etapa, e você tem que fazer uma peça, você já parte da premissa que a justiça brasileira é competente. Então eu não tenho muitas preocupações com o artigo 21, 22 e 23 do CPC. Agora, no escritório, depois que eu identifico que a justiça brasileira tem competência, eu vou agora analisar a minha Constituição. Eu vou examinar aquilo que se chama de competência de jurisdição.
E nesse momento eu vou olhar no espelho e vou perguntar para mim mesmo: Luiz, qual é a justiça competente para processar e julgar a causa? Eu estou falando isso porque o nosso poder judiciário, ele é dividido em várias justiças. Nós temos, por exemplo, a justiça estadual e nós temos a justiça federal. E mais, quando você analisa a justiça federal, você observa que ela se divide em justiça federal comum e justiça federal especializada. A justiça federal especializada é a trabalhista, a eleitoral e a militar. E aí, professor? E aí que na nossa prova eu só vou me preocupar com duas justiças: a justiça federal comum e a justiça estadual. Aonde está a competência da justiça federal comum? Na Constituição, nos artigos 108 e 109. Mas eu já posso te antecipar um detalhe. Eu não vou adentrar muito no 108 e 109 hoje. É que, por uma questão de tradição, em direito civil, a competência é da Justiça Estadual. Então eu já sei que no meu endereçamento, como regra, eu vou endereçar para a Justiça Estadual. Isso já ajuda muito. Já ajuda muito. Agora, professor, basta isso? Basta eu indicar na minha petição inicial a Justiça Estadual como competente? Não. Porque no Brasil nós temos 26 estados. Por isso nós vamos ter que indicar também a chamada competência de foro. E o que é a competência de foro, professor? Simples. Foro é o espaço geográfico dentro do qual o órgão judicante pode exercer a jurisdição de maneira válida. Cada órgão, cada tribunal vai ter uma área de atuação, uma área geográfica onde pode praticar atos processuais. E onde é que eu vou encontrar essas regrinhas de repartição de foro? Em geral, no CPC ou no CDC. E até mesmo na lei do inquilinato, que são as leis mais importantes da prova. Ou seja, cabe à lei federal infraconstitucional estabelecer normas de repartição da competência de foro. Existe, inclusive, um foro que é considerado comum. Eu diria que é a nossa regra base. E essa regra base você vai encontrar, salvo engano, lá no artigo 43 do CPC. Eu estou em dúvida do 43, 46. Você pode até consultar quem está com o código aberto. E o foro comum, em geral, é o domicílio do réu. Então, nas ações de caráter pessoal e nas ações que versam direitos reais sobre bens móveis, o foro comum é o domicílio do réu. 46? É o 46 mesmo. CPC 46. Agora, professor, ao lado do foro comum, existem foros especiais? Existem. Só para você ter uma ideia, nas ações que versam sobre responsabilidade civil do fornecedor de produtos ou serviços, o foro não é o domicílio do réu, o foro é o domicílio do consumidor. E nesse tipo de ação, o consumidor é a parte autora. Esse é um foro especial. Eu não vou estudar hoje foro comum especial, vou apenas dizer que, em regra, você deve encaminhar a sua petição inicial para o foro comum, a não ser que, no caso concreto, existe um foro especial que eu vou examinar aula após aula. Mas basta isso? Não. Porque além de indicar a justiça, indicar o foro, você vai ter que fixar a chamada competência de juízo. Juízo competente. E aí nós vamos fazer um pacto de sangue. Que pacto de sangue é esse? Vocês jamais vão encaminhar uma petição inicial na prova para o juizado. Jamais. Por quê? Porque eu vou ensinar para você a elaborar petições para varas comuns. A petição do juizado tem outras exigências. Eu não quero que você aprenda muito, eu quero que você aprenda o necessário para passar. Eu não quero que você, no dia da prova, fique pensando assim, será que eu aplico isso aqui agora? Então é melhor que você aprenda um modelo de petição inicial, sempre use ele, e não tenha que aprender um segundo para massificar a informação.
Se você fizer para o juizado, você não vai aplicar o 319. No juizado é o artigo 14 da Lei 9.099. Será que no momento da pressão você vai lembrar de mudar de código, mudar de lei? Melhor não arriscar. Então, se tem a possibilidade de entrar no juizado ou na vara comum, esqueça o juizado, vamos sempre trabalhar com a vara comum. Tá? E aí você vai me perguntar, então, professor, se é vara, ela é a cível, ela é a de família, de órfãos, é empresarial, qual é? Se você escolher o direito civil para a segunda fase, as possibilidades são essas aqui, ó. Vara cível, família, sucessões. Não tem como fugir. Aí, como é que eu escolho? Simples. Olha para a prova. Se a pergunta for sobre direito das famílias, qual é a vara competente? É difícil? Se o assunto for, e não será, já estou dizendo que não será, se o assunto for sobre direito das sucessões, se você tiver a fazer um inventário, vai fazer aonde? Vara de sucessões. Direito das sucessões. E o resto? O resto é vara cível. Se a pergunta é de parte geral, vara cível. Se a pergunta é sobre direito às obrigações, vara cível. Se a pergunta é sobre contratos, vara cível. Se é responsabilidade civil, vara cível. Direito das coisas, vara cível. Direito de família, família. Direito de sucessões, não vai cair. Uma tradição na prova da OAB que a peça processual não seja de direito das sucessões. Pode ser que acabe com ela, mas até hoje nunca teve. Nunca teve. E olha quantos exames já nós tivemos. Muito exame. Né? Então, direito de sucessões é uma matéria assim que, se fosse para escantear, estou com pouco tempo, escanteia sucessões. Dá menos atenção, não é para escantear, menos atenção. Tá? Dúvidas aqui? E como você faria, professor? Como você vai fazer? Antigamente, ou seja, na época do Código Revogado, o endereçamento era feito em favor do juiz. Então havia uma expressão que se reproduzia nas mãos dos advogados, era assim: excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, da vara cível, da vara de família, da vara de sucessões, da comarca de não sei aonde, do estado de não sei o quê. Era assim que se fazia. Só que essa fórmula era muito criticada. Afinal de contas, né, a petição inicial não deve ser encaminhada para as mãos do agente público juiz. A petição inicial deve ser encaminhada para o órgão público, que é a vara ou o juizado. Né? Por isso, hoje em dia, depois da entrada em vigor do atual código, houve uma troca de dizeres, por assim falar. Né? Ao invés de falar excelentíssimo senhor doutor juiz, a galera tem utilizado muito meritíssimo juízo. Meritíssimo juízo da vara cível, meritíssimo juízo da vara de família, meritíssimo juízo da vara de sucessões. Outra formuleta também, uma coisa ou outra, meritíssimo ou ao juízo, sem problema. Tá? Tanto faz. Só evita o tal do excelentíssimo. E também eu digo uma coisa. Professor, eu já sou advogado das antigas, eu tenho esse vício e não quero mudar. Não vai perder ponto se colocar o tal do excelentíssimo. Vai perder ponto se encaminhar para a vara errada. Vai perder ponto se encaminhar para o foro errado. Vai perder ponto se encaminhar para a justiça errada. Então nós já aprendemos o seguinte. Na hora de fazer o endereçamento, a fórmula é meritíssimo juízo. E depois o que eu tenho que dizer? A vara competente, o foro competente e a justiça competente. Nós já aprendemos que a justiça competente na prova é estadual. Já temos essa informação. Temos que verificar qual é o foro. E como é que eu vou identificar qual é o foro? Bom, na justiça estadual, o foro ele é identificado por uma palavra mágica, a palavra comarca. As leis de organização judiciária, ao fazerem a divisão em comarcas, normalmente fazem com que a comarca coincida com um território de um ou mais municípios. Ah, mas professor, vou ter que levar a lei de organização... Não precisa, você tem que levar 26 leis do Brasil inteiro, né? E não é o caso. O que você tem que saber é que no exame de ordem, a comarca é o município
está indicado no texto da prova. A prova diz assim: fulano mora no município de São Gonçalo. Se você quer entrar com a ação em face no domicílio do réu, você vai colocar meritíssimo juízo da vara civil da comarca de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Pronto. A comarca corresponde ao município. Se tiver escrito, por exemplo, que o réu mora na cidade de Campinas, em São Paulo, você já sabe que a cidade de Campinas é uma comarca. Então você bota lá, meritíssimo juízo da vara civil da comarca de Campinas, no estado de São Paulo. É assim que você vai fazer. É isso que você tem que fazer. E eu te garanto que nesse ponto aqui, é possível você errar. A chance de você errar é -1. Isso aqui é ponto ganho. Tem que ser ponto ganho. Tá? Bacana? Então fechamos o endereçamento. Deixa eu passar para o próximo tópico. Esse aqui. Esse tópico de agora, ele não está previsto em lei. Mas ele foi desenvolvido pelo costume. Por quê, professor? Porque no passado, não tão remoto assim, os processos, eles tinham autuação física. Por isso, quando você ia protocolar uma petição inicial, esse protocolo era feito fisicamente na sede do judiciário. O advogado se deslocava até a sede judiciária, entrava no setor de protocolo e oferecia a petição inicial dele. Para facilitar a vida do atendente, que é o nosso servidor público, nós colocávamos algumas informações para facilitar o cadastramento. Essas informações, elas tradicionalmente são colocadas aqui, ó. Você faz o endereçamento. Isso vai dar de 1 até 2 linhas. Pula uma linha e vem aqui, ó. Anotações de estilo. Quais são as anotações de estilo? Eu coloquei... Eu botei ali nada. Ah, botei sim. Botei sim, para vocês olharem. A primeira anotação de estilo é aquela que diz respeito às despesas do processo. Nós já comentamos aqui en passant que a jurisdição não é 0800, muito pelo contrário. Para você ter acesso à jurisdição, é necessário que você pague pelo serviço prestado. É o que nós chamamos de despesas processuais. Essas despesas processuais, elas vão ter um responsável provisório e um responsável definitivo. O responsável provisório antecipa. E o responsável definitivo é aquele que efetivamente vai ter que pagar aos cofres públicos essa receita. Quem é o responsável provisório? E a regra é, quem pede, paga. Então, quem solicita a prática de um ato processual, normalmente tem que antecipar as despesas do ato que ele solicitou. O autor, por exemplo, ele antecipa a maioria das despesas do processo quando ele entra com a petição inicial dele. E como é que ele faz essa antecipação? Através do pagamento de uma guia perante um banco. Aqui no Rio de Janeiro, essa guia é o GRERJ. E aí entra o professor da matéria e diz assim, cuidado, porque nem sempre a questão de prova é sobre o Rio de Janeiro. Fica meio estranho, né? O texto falar que todo o assunto vai se desenvolver na Justiça da Bahia e você me recolhe um GRERJ. Horroroso, né? Ah, é GRERJ porque, pô, o Rio de Janeiro predomina em todo o país. Não é assim. Como é que você foge dessa armadilha? É aquele momento que eu digo para você que você não deve acompanhar muito o que os advogados fazem por aí no exame da ordem. O advogado normalmente chegaria aqui e escreveria GRERJ. Vocês não, vocês vão chegar aqui e vão escrever assim, ó. Guia de recolhimento número 1, 2, 3 pontinhos. Só isso. Só isso. Agora, não vamos dar mole para a banca examinadora. O examinador tem um mau hábito de olhar para um lado e quando não encontra o que quer, ele não procura em outro lugar. Para evitar essa situação, você escreve de guia de recolhimento lá em cima, no cabeçalho,
E quando for chegar lá embaixo, pedido, você vai escrever, posto isso, a parte autora requer a esse R juízo o deferimento dos seguintes requerimentos e pedidos. Número 1, a juntada da guia de recolhimento anexa. O colega me perguntou se é para fazer referência a artigo. Não precisa. Se fizer, é à toa. Você pode escrever, ó, juntada a guia de recolhimento anexa para os fins do artigo 82 do Código de Processo Civil. Não precisa, não vai ganhar ponto. Tá? Pois não. Não vai falar. Não vai falar. Por isso você não dá número. Você não sabe o número, você não pode inventar o número. Beleza. Professor, que tal pedir gratuidade de justiça? Porra, irmão, vou te falar. Você está trazendo um problema ao teu problema. Não é que não deva, é que você tem que saber quando. A questão vai ter que te dar uma fumacinha para despertar em você aquele sentimento que o autor merece ter gratuidade. Alimentos. Questão de alimentos. Eu tô sendo grosseiro, mas é porque assim, na ação de alimentos, geralmente, o autor da ação é alguém que está carente, está precisando de sustento. Então a prova é pintar o cara como se fosse um miserável, sem teto, enfim. E diante de tanta carência, ele é considerado hipossuficiente. Aí você faz a pedido de gratuidade. Mas aí vai dar mais trabalho. Eu vou te ensinar outra. É um pedido, é para botar também, ó. Gratuidade e justiça, tá vendo? Só que hoje, para não confundir os assuntos, eu vou fazer uma petição inicial normal, aquela que representa 80% dos exames de ordem, que é o pedido de pagamento, pedido de comprovante de pagamento. Na maioria das vezes vai ser com pagamento. Você vai gostar de mim por causa disso, porque dá menos trabalho. Dá mais trabalho pedir gratuidade. Tá? Mais trabalho. Sim, sem inventar número. Sem inventar número. Aí é que entra aquela questão do 3 pontinhos ou do triplo X. Tá? Exatamente. Agora, tem prova em que você nota a prova preocupada em estabelecer datas de nascimento. Quando a prova estabelece datas de nascimento, toda vez que uma prova trouxer datas, aquela informação não é em vão. Tá? Às vezes a data é para você calcular se tem prescrição. Às vezes a data é para você calcular se tem decadência. Se colocou data de nascimento, é para você verificar se a parte é capaz ou é incapaz. Se é idosa. Porque se for idoso, a partir de 60 anos, você vem aqui, sem pular linha, e bota assim, ó, prioridade de tramitação por idade. E basta? Não, porque você tem medo da tua banca examinadora, porque ali só tem maluco. Aí você vem aqui embaixo e bota assim, 2. Deferimento da prioridade de tramitação. Vou abreviar, né? Por idade. Pegue sempre 2 vezes, no início e no fim. Na vida, as pessoas olham para o início. Na banca, eles às vezes olham para cá, às vezes olham para cá. Vai depender de quem está corrigindo. Tá? Quando você monta uma banca, você é o titular da banca, você tem um dinheiro para corrigir a prova. Tá? Aí depois você pode contratar alguns auxiliares. O auxiliar é alguém que você indicou e você vai dar para ele um gabarito e falar assim, olha, você compara o que está no gabarito e está na prova. Sob minha responsabilidade. Né? Aí você não sabe exatamente quem está sendo subcontratado. Esse cara é um cara que é inexperiente, mas é, de repente, parça. O cara vai fazer... Olha, doutor, para onde que eu olho, hein? Você vai, procura aqui embaixo. O cara não tem tanta experiência assim. Às vezes até ele não é advogado. Ele não está acostumado com esse tipo de coisa. Né? Você fala para ele para olhar aqui para baixo, ele vai para baixo e acabou. Né? Ele pode, inclusive, ser um excelente profissional. Ele pode ser um acadêmico com PPPhD em processo civil. Saber 30 vezes mais que todos nós aqui estamos juntos. Mas se ele não milita,
Ele não sabe como é o dia a dia. Então você não vai dar mole, né? Você vai fechar a tua prova de todos os jeitos para não pegar um sujeito desse. De repente o cara te dá errado numa coisa que você informou corretamente. Tá? Tem que destacar várias vezes. Bacana? Outra anotação que pode aparecer na prova é a chamada distribuição por dependência. Né? Nós vamos ter uma aula sobre embargos do executado e vamos ter uma aula sobre embargos de terceiro, que são duas petições iniciais muito famosas no exame. Tá? Essas petições, você não faz a petição e protocola jogando para livre distribuição. Você vai ter que encaminhar sua petição inicial em direção a um outro processo já em curso. Se você, por exemplo, quer embargar uma execução, você vai ter que encaminhar sua petição inicial aos embargos para a mesma vara onde está tramitando o processo principal de execução. Aí você escreve assim, ó, distribuição por dependência ao processo 1, 2, 3 pontinhos. Eu estou abreviando porque eu sou professor, você não pode abreviar. Não vai abreviar processo. A minha letra deve estar esquisita de casa se tiver. Então o que eu escrevi é distribuição por dependência ao processo número 3 pontinhos. Se trouxer, você bota. Só não pode, se não trouxer, não inventa. Eu prefiro mostrar para você ao vivo, né? A partir da próxima aula, nós vamos trabalhar mais assim, eu só falando. Vocês vão ter o exercício na mão e a gente vai corrigindo o exercício e montando no quadro. Como hoje a aula de apresentação é uma aula mais teórica mesmo. Já, não, você pode trazer, porque eu vou deixar disponível na área do aluno, você já vai saber qual vai estudar na semana que vem. Entendeu? Agora, professor, acabou as anotações de estilo? Acabou. Então, professor, organiza esse quadro porque está esquisito para mim? Organiza. Nós estamos falando de cabeçalho, né? O cabeçalho começa no artigo 319.1 e termina no artigo 319.2. Né? Qual é a composição do cabeçalho? Endereçamento, anotações de estilo, que não tem artigo, e aí começa o CPC 319, inciso 2, que é a qualificação das partes. Deixa eu te contar um segredo. Você vai receber no dia da prova um caderno de respostas. Nesse caderno, você vai ter 5 páginas. Só pode escrever no verso. O verso é para deixar em branco. 5 páginas. Eu falei 5 folhas para você escrever. Você tem 5 páginas para dar a resposta. Cada página tem 30 linhas. Então você não tem um número ilimitado, você não vai ao infinito e além. Você tem que acabar tudo isso em 30 linhas, no máximo de 5 folhas, 5 páginas. No dia a dia, no meu escritório, bicho, eu tenho 20 resmas, cada resma com 500 folhas. Eu posso escrever pra cacete. Né? Você não pode. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu comecei a advogar, os processos eram físicos. Quando a gente terminava a petição inicial, a gente tinha que levar a petição inicial até a sede do juízo, e o servidor público responsável pelo protocolo geral, ele dava um carimbo de recebido. Ele dava um carimbo exatamente na primeira página. Então nós que éramos advogados casca grossa das antigas, nós deixávamos um espaço entre o endereçamento e a qualificação do autor para dar esse carimbo. Aqui, ó. Endereçamento, pula a 10 linhas, né, que a gente pulava, 10 linhas, e depois começava a qualificação. E aqui entrava o carimbo. Aqui entrava o carimbo. Beleza? Mas as coisas foram se desenvolvendo. Né? Depois eles trocaram esse carimbaço dado na primeira página, na frontal, por um carimbo que vinha aqui. E depois até por chancela mecânica. O que significa dizer que esse espaço aqui já não tinha mais utilidade prática. Agora, você convencer um cara que faz uma mesma petição há mais de 20 anos a mudar de estilo, é difícil. Eu tive grande dificuldade para me adaptar ao atual cenário. Eu continuo, em certas petições, mantendo o espaçamento de 10 linhas. Mas eu falo, mas precisa, professor? Não, hoje em dia o protocolo é eletrônico.
Hoje não tem mais carimbo para dar. E mesmo assim você pula, de vez em quando eu entro no automático, quando eu vou ver, eu já dei várias vezes lá o Enter, já pulei 20 linhas. Tá? Quando eu lembro que eu vou entrar com a petição inicial no processo eletrônico, eu não pulo nada, mas por que você está me falando isso? Porque na tua prova, cada linha é igual água no deserto. Se você pular 10 linhas no caderno de resposta, vai faltar lá atrás. E aí você vai perder espaço para fechar a peça. Eu, certa vez, há muitos anos atrás, falei para meus alunos assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pular de mentirinha. A gente diz que está pulando 10 linhas, mas só pula uma. Ou pula 2 no máximo. Aí o aluno falou assim, você acha melhor escrever isso? Sim. Eu orientei o aluno e falei assim, faz o seguinte, ó. A primeira linha, ok? Segunda linha, você pula mais uma e começa a qualificação. E aqui você pega assim, 10 linhas. Mas hoje em dia eu estou convencido que isso é desnecessário. Né? Então hoje o que eu oriento? Faz o endereçamento, pula uma linha. Escreve as anotações de estilo, pula mais uma linha. E aí vem para a qualificação. Não perca a linha, porque linha é água no deserto. Tá? Bacana até aí? Então a orientação é essa. Primeira linha, endereçamento. Segunda linha, em branco. Terceira linha, anotações de estilo. Pula uma linha e vem com a qualificação. E o que vai entrar na qualificação? Isso aqui, ó. Nome e prenome, estado civil, existência ou não de união estável. Vai ter que colocar o CPF ou o CNPJ, dependendo do autor, ser parte, pessoa física ou jurídica. Né? Vai ter que indicar o e-mail e vai ter que indicar o domicílio. Né? Repito, essas informações estão no artigo 319, inciso 2. Né? Agora preste atenção. Preste atenção. 319, inciso 2, o rol é exemplificativo. Ou seja, o que a lei exige é que você apresente informações a respeito da parte que sejam capazes de individualizar essa parte do restante do mundo. Aquelas informações representam o mínimo que você pode apresentar. Mas existe advogado, por exemplo, que coloca mais informação além daquelas que estão na letra da lei. Por exemplo, vocês devem conhecer advogados assim. Advogado escreve nacionalidade. Não. Advogado escreve sobre carteira de identidade. Não. O advogado às vezes coloca a carteira de trabalho. Isso é muito comum, inclusive reclamação trabalhista. Não. O camarada coloca o nome do pai e da mãe. Também não. Isso faz com que a inicial fique errado? Não. Faz com que a inicial fique até melhor. Então você pode acrescentar dados? Até pode, mas é desnecessário. É trazer problema para o teu problema. Mas evidentemente, para acalmar o coração, porque as pessoas me perguntam, né, professor, é que eu já tenho a mania de fazer isso lá, eu posso... Não, fique tranquilo. Se você colocar mais informações, não vai perder ponto. Porque nosso mantra é, você não perde ponto pelas bobagens que você diz. Né? Você perde ponto pelos acertos que você deixa de apresentar. Então você não tem que preocupar se você vai colocar um item errado. Tem que se preocupar se você vai esquecer de colocar um item que está previsto em lei. Isso aqui é importante. Né? Aqueles itens é o mínimo que você tem que apresentar. Né? Se quiser incrementar, não há problema. Estamos bem até agora? Bacana. Lembrando, eu falei isso no início da aula, você não pode inventar dados. Você não pode chegar e dizer que o cara que está lá no texto, ele é casado nem solteiro. Ou a questão diz, ou então você coloca a informação entre parênteses. Eu não vou reproduzir no quadro a qualificação, porque não faz sentido vocês ficarem copiando o quadro no exame de ordem. O que eu vou fazer é te dar um modelo que vai ficar na área do aluno, para você olhar como se faz. Né? E depois, quando a gente for fazer o exercício, aí eu vou mostrar para você o modelo já pronto. Tá? Bacana? Isso vai ficar então para a próxima semana. O fato é que eu começo a petição dizendo assim, fulano, vírgula, nome... Ah, esqueci de falar isso. No direito civil nós temos divergência sobre o conceito daquilo que é nome, daquilo que é prenome e daquilo que é sobrenome. Porra, civilista gosta de discutir tudo, velho.
Eu não vou entrar nessa senda de ficar explicando para você a diferença do nome e prenome. Tá? Mas eu considero que o nome da pessoa é o patronímico. Por isso, se você for me identificar de uma maneira correta, clássica, para mostrar conhecimento, você deve fazê-lo da seguinte maneira: Poiares, vírgula, Luiz Cláudio Gazineu. Nós adotamos no CPC, ao pé da letra, o modelo de identificação que se faz em países como a Inglaterra. Primeiro você coloca o sobrenome do cara. Você faz isso na monografia. Isso, bacana. Um exemplo é, você faz isso na monografia. Ah, mas professor, porra, na prova da... Não, diz que a prova da porta faz de qualquer jeito. Bota o nome do cara ali. Não traz problema pro teu problema. Eu estou só ensinando como se é o correto. É caro você falar, ah, não, professor, eu vou fazer lá uma prova para tirar 10. Beleza. Então, se é para tirar 10, você escreve lá, nome, vírgula, e depois bota, que a prova vai dizer, Caio. Aliás, dizem que o exame de ordem com a FGV virou a prova da Daniele, né? Que é a Daniele que mais, é o personagem que mais aparece. Né? Então você bota lá, nome, fecha parênteses, vírgula, Daniele. E depois uma vírgula. Aí, você vai olhar para a prova e vai perguntar, a prova diz se a Daniele é solteira, casada ou tico-tico no fubá? Não. Então, entre parênteses, eu escrevo Estado Civil. Fecha parênteses, vírgula. A prova diz se a Daniele é engenheira, é advogada, ou tem uma outra profissão qualquer? Ou é uma... faz nada da vida? Não diz. Então, a parênteses coloca profissão, fecha parênteses, vírgula. E assim vai. Para cada item daqueles. Quando eu fiz os modelos para botar para vocês, né, eu peguei o artigo 319-2, Ctrl+C, Ctrl+V, e depois eu botei parênteses, para mostrar como é feito. Entendeu? É o que está escrito ali entre parênteses. Nas primeiras peças, pega o artigo 319-2 e coloca lá, nome, abre parênteses, fecha parênteses. Prenome, abre parênteses, fecha parênteses. E vai embora. Termina. Tudo bem até aí? Agora, tem um detalhezinho que eu vou ensinar quando eu já estiver fazendo exercício, que é você colocar que a petição inicial está sendo proposta por fulano de tal, qualificado, através de seus advogados, inscritos na OAB sobre o número 3 pontinhos, que possuem escritório na rua / Travessa Avenida 3 pontinhos, vírgula, onde recebem intimações, vírgula, vem propor a presente, e aí vocês colocam o nome da ação. Professor, você vai ensinar aí? Vou dar modelo para você fazer e fazer comigo. Hoje eu não quero fazer, até porque nós estamos com só 10 minutos para ter que encerrar o horário, e aí vai ser uma coisa muito apressada de botar isso no quadro. Mas é assim o roteiro. E aí, para a gente aproveitar esses últimos minutos, vem a outra parte, uma parte delicada da peça, que é o momento em que você vai ter que dar nome para a ação. Eu já ouvi um monte de gente falando assim, professor, eu só não faço direito civil, porque no direito civil tem nome de ação muito escalafobético. Falei, hein? Escalafobético é uma coisa diferente, difícil, né? Beleza. Falei, entendi. É o seguinte, para facilitar a tua vida, e vai ser aqui o nosso último tópico de hoje. Direito civil é isso aqui, né? Direito civil. Parte geral, obrigações, contratos, responsabilidade civil, direito das coisas, família. Professor, quando a peça é uma inicial da parte geral, normalmente o que cai? Bom, da parte geral, invalidades. E o que você aprendeu na faculdade sobre a teoria das validades? Que no Brasil nós temos um sistema dualista, né?
Nós temos 2 graus de invalidade. Uma invalidade mais forte, ato nulo, e uma invalidade mais branda, ato anulável. Quais são as principais, não são todas, mas quais são as principais hipóteses de ato nulo? Código Civil 166 e o ato anulável, Código Civil 171. Agora para fazer um quadro vermelho e preto em homenagem ao nosso Mengão. Ato nulo, qual é o nome da ação? Anota no caderno, ação declaratória de nulidade. Se a questão versa sobre o ato nulo e o seu objetivo é invalidar o ato, você vai propor uma ação declaratória de nulidade. Se quiser anotar também, vem no material. Fica tranquilo. Agora, e se for um ato anulável? Qual é o nome da ação? Anotem, ação anulatória. Ação anulatória. Ah, mas professor, eu estava vendo a sua aula do curso anterior, e no curso anterior você deu uma peça, OBS, a chamada fraude contra credor. Fraude contra credor gera ato anulável? Gera. Mas e o nome da ação? Anotem o nome da ação na fraude contra credor. Tem a ver com Paulo, é a ação pauliana. Ação pauliana. Pô, agora ficou mais fácil, professor. Pô, pelo menos na parte geral eu já sei que eu tenho que escolher entre ação declaratória de nulidade ou uma ação anulatória, ou na pior das hipóteses, aliás não é pior, a maioria dos casos, porque é assim que a frequência na prova, a ação pauliana, quando eu estou diante da fraude contra credor. Agora, direito às obrigações. Direito às obrigações, o que normalmente cai, não posso cravar, porque eu não tenho olho de Tandera. Mas é importante você conhecer a consignação em pagamento, o Código Civil 335, aí você vai me perguntar, professor, onde é que eu vou olhar para a ação de consignação em pagamento? Quando você quer pagar, mas você tem uma barreira intransponível para que o devedor receba. Dá um exemplo, artigo 335. Eu quero pagar, mas o credor se recusa a receber. Eu fui até a casa do cara. Você vai vir pagar o que eu estou te devendo. Aí o cara olhou para você e falou, não recebo dinheiro das mãos de quem está sem terno. Ah, é? Ah, é? É. Beleza. Eu vou depositar essa porra. Pronto. É. O cara está se recusando a receber e não tem um motivo justo. Então você pode ser exonerado da obrigação depositando aquele valor no banco ou depositando aquele valor em juízo. É a consignação. Tá? E um outro tipo de ação que não caiu, mas sabe que você fica sempre no quase? A gente vai ver também a ação monitória. Está no CPC, artigo 700. Duas ações importantes com objetivos diferentes. Hoje eu não vou entrar aqui, porque isso aqui merece uma aula de 3 horas só para falar disso, e não vou entrar aqui. Ó. Eu geralmente no meu curso eu dou uma aula sobre cabimento das peças. E eu levo 3 horas para explicar algumas coisas referentes a contratos e lei das coisas. É para você nunca mais confundir quando vai entrar com a reintegração de posse, a reivindicatória, quando você vai entrar com a ação de resolução de contrato. Tudo tem o seu lugar. Tá? E aí eu preciso de uma aula inteira para te mostrar o direito material e mostrar as peças cabíveis. Tá? Então isso aqui não vai no truque de hoje. Mas aqui vai. Qual é o nome que você dá para um caso concreto, uma ação diante de um caso concreto em que você quer ser indenizado? No Código Civil, que tal você chamar de ação indenizatória? Porque no CDC já tem um nome previsto em lei.
Se a responsabilidade civil for baseada no CDC, qual é o nome da ação? Ver artigo 101. Sabe qual é o nome da ação? A ação de responsabilidade civil do fornecedor. Está escrito na lei. No CDC, a ação indenizatória deve ser chamada de ação de responsabilidade civil do fornecedor. Não vai fazer diferença não, mas quando você está dando aula, você tem que mostrar o mais técnico possível, né? O mais técnico possível é o que está na letra da lei. Ação de responsabilidade civil do fornecedor, de produto ou serviço. Tá? Bacana até aí? Beleza? Então, galera, algumas dicas eu já antecipei, outras eu tenho que te mostrar fazendo exercício, senão fica uma coisa muito abstrata. Tá? Para a gente poder efetivamente se despedir, para a gente dar um abraço a todo mundo, fazer uma união, congratulações. Né? Deixa eu só te mostrar. Tem um estilo para você botar o nome da peça. Né? Em geral, muita gente me pergunta isso, né? Quando você vai escrever no caderno de resposta, você começa a escrever sempre junto à margem. Junto à margem. Ah, professor, mas a tia de redação me ensinou que eu tenho que botar um espaço de parágrafo. Ela falou assim, bota 2 dedos. Beleza. É que ela não está fazendo prova, né? Lembra quando eu te falei para você que no exame de ordem cada linha é igual água no deserto? Coloca parágrafos à sua conta e risco. Se você acha que fica esteticamente bonito, pode botar. Eu não coloco. Eu grupo tudo. Até a minha letra, eu não estou me vangloriando, a minha letra é uma letra boa. Né? Então, mesmo quando a escrita fica trepada, a letra me salva. Mas realmente, para quem tem garrancho, pula 2 linhas, uma margenzinha aqui, ó, um espaçozinho aqui de 2 dedos, ó, 2 dedos. 2D. E começa a escrever. Tá? Porém, quando você chegar no nome da ação, ao invés de escrever no computador justificado, que é junto à margem, você centraliza. Você vai escrever o nome da ação aqui. Para quem estava escrevendo em letra normal, né? Como é que chama mesmo a letra normal? Agora deu um branco. Aquela letrazinha. Não escrevi cursiva. Pronto, pode ser. Você está escrevendo com a letra normal, né? A, B, assim, desse jeito. Você normalmente coloca aqui uma letra, tamanho 12, 14 no máximo, né? Eu vou dobrar essa letra. Eu vou escrever o nome da ação ocupando 2 linhas da peça. Assim, ó. Ação. D. O nome da ação vem sempre em muito destaque. Não é obrigatório, mas é um estilo. É um estilo que as pessoas repetem. E facilita, inclusive, a correção da peça. O que é bom para vocês, porque estão ajudando a uma alma penada a poder corrigir e ganhar o dinheiro dele. Né? Então coloca lá em 2 linhas, em uma letra grande. Nesse caso, seria bom que a letra fosse de forma, né, de imprensa, que se chama isso? Aquela letra maior e de imprensa, ocupando 2 linhas, para você botar em destaque o nome da ação. E centralizado. Centralizado. Bacana? Dúvidas? Depois que você dá o nome da ação, aí sim você passa embaixo para a qualificação do réu. Você já fez a qualificação do autor, depois embaixo você faz a qualificação do réu. Bacana? Eu te digo uma coisa. Até esse momento, as peças que você vão fazer, né? Elas são praticamente as mesmas. Então eu te dou até terça-feira que vem para memorizar o artigo 319, 319, 1 e 2, né? Fazendo a peça. Por quê, professor? É o que você precisa. Se você treinar todos os dias, é o que você precisa para não ter mais que consultar o código na hora de fazer o cabeçalho. O cabeçalho, ele se reproduz nas peças, é sempre a mesma informação. O que vai mudar? Vai mudar alguns itens de endereçamento, porque em vez da vara civil vai para a vara de família. Vai mudar alguma anotação de estilo, porque em vez da guia você pode ter que botar uma gratuidade. Mas a qualificação dos personagens é sempre a mesma. Eu chamo isso de parte invariável da peça. E parte variável da peça tem que aprender o mais rápido possível, sem consulta. Consulta no início, depois para de consultar. Né? Para você fazer no automático. Beleza? Bom, eu vou ficar por aqui hoje. Lembrando, fez matrícula, pegou sua senha de acesso, vai lá na área do aluno, pega os exercícios. Né?
Pega os modelos. Já vai saber o que vai ser dado na próxima aula. Provavelmente na próxima aula vamos entrar com teoria, parte geral. E na parte geral a gente vai ver teoria e eventualmente vai estudar alguns detalhes sobre peças. Né? Na quinta-feira, já sabe, voltaremos para a petição inicial. Então, beleza. Ação anulatória. Beleza. Salvo se for uma fraude contra acredor. E aí o nome da peça seria ação pauliana. E a diga de passagem, a ação pauliana cai mais do que as outras. Até hoje, eu já vi mais provas com a ação pauliana do que o restante. A ação pauliana é bastante cobrada. Tá? Fraude contra acredor é um tema bom para você estudar. É bom para estudar. Cai. Ou cai na peça ou cai na discursiva. Tá? Aliás, é uma ótima peça para a gente fazer na quinta-feira. Vamos lá então, galera. Vamos embora. Pessoal de casa, muito obrigado pela presença. Até o próximo capítulo. Vocês estão presenciais, se tiverem dúvida, vem para cá.